A paz do Senhor, meus irmãos, e a todos que me ouvem nessa noite, e aqueles que posteriormente ou eventualmente estarão ouvindo esta live. Que Jesus possa te abençoar grandemente e ricamente através dessas mensagens que estamos fazendo aqui todas as noites para a edificação da sua vida. E esse é o meu desejo, que essas mensagens te edifiquem, que estas mensagens te toquem e te transformem. E eu gostaria de, nessa noite, meus irmãos, de dar continuidade ao nosso estudo temático, dar continuidade ao nosso raciocínio que nós estávamos tendo ontem. Ontem foi a primeira parte desse estudo e hoje será a segunda parte. Haja vista que o texto é um pouco longo e não temos como falar dele todo de uma vez, então nós estamos aqui em doses homeopáticas, mas de maneira bem sucinta, de maneira bem profunda e ao mesmo tempo simples, passar para você o que Jesus tem para nos ensinar neste fim de noite. Glória a Deus. Aleluia. Nesses dias, estamos aqui com este propósito, com esse intuito, de falar sobre as grandezas de Deus e os mistérios do reino dos céus. E dando continuidade a esse sermão profético, ontem nós lemos Mateus capítulo de número 7, e nós apenas nos detivemos nos versículos 13 e 14. Agora, hoje, nessa noite, nós vamos ler dos versículos 15 ao 23. Versículo 15 ao 23. Você que tem Bíblia, e se você puder nesta hora, nesta noite, fazer uso da palavra de Deus, fazer uso das Sagradas Escrituras, que você possa hoje, no nome de Jesus, tê-la aí nas suas mãos, e que você pudesse ser edificado pela palavra de Deus a partir desse momento, em nome de Jesus. Vou repetir novamente. Mateus capítulo 7, verso 15 ao 23. Esse será o texto base hoje para a nossa reflexão. E está escrito assim, dessa maneira: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente:
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra representante, ela deriva da palavra representar. A palavra representar, ela significa aquele que é a semelhança, aquele que toma por exemplo, aquele que faz de algo a sua própria imagem. Quando eu tinha 22 anos, eu trabalhei numa ação para uma empresa chamada a Nestlé, juntamente com a Garoto. E eu me lembro que era para ser promotor, era para vender e montar os produtos da Páscoa dentro de todos os mercantis aqui na cidade de Fortaleza. E eu me lembro que uma das coisas que me marcou bastante nessa ação foi quando a entrevistadora, a psicóloga, que estava nos dando orientações e diretrizes daquilo que a gente precisava fazer durante o nosso trajeto e toda a nossa jornada de trabalho, ela disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse assim: quando vocês entrarem dentro dos mercantis de Fortaleza, vocês não serão reconhecidos, vocês não vão ser chamados mais pelo próprio nome de vocês, mas vocês vão ser reconhecidos pela marca que vocês representam. E aquilo me chamou muita atenção, aquilo me marcou muito, porque Deus falou comigo naquele dia. E o Senhor me disse assim: da mesma forma é o meu povo. Nós não somos conhecidos pelos nossos nomes. Nós somos conhecidos pelo nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. É este nome que nós carregamos sobre os nossos ombros. É este nome que nós carregamos sobre a nossa vida. Quem nos vê, não vê a nós, mas vê Cristo. É tão interessante, irmãos, essa dualidade, esse contraste espiritual que, aleluia, glória a Deus. E quando nós erramos, pecamos e falhamos, a primeira coisa que as pessoas elas comentam é isso. E é porque é crente. Veja, não é o nosso nome que é posto à vergonha, ao vitupério. Sim, senhoras e senhores, é o nome de Jesus. Esse nome é um nome importante. Esse nome é o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. É este nome que nós carregamos e é por este nome que nós somos conhecidos. Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele disse: olha, vocês não vão ser reconhecidos pelos seus próprios nomes, mas se vocês amarem uns aos outros, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Porque Jesus, ele tinha essa capacidade espiritual. Jesus tinha essa característica que o diferenciava dos demais. Ele tinha um comportamento, uma conduta, que é o que nós vamos falar um pouco mais adiante. Veja, esse testemunho, porque essa é a palavra certa, testemunho, que nós devemos demonstrar, expressar e manifestar em nós todos os dias. As pessoas que nos olham, aquela que nós convivemos, aquela que todo dia a gente se encontra no corredor da empresa, do colégio, da faculdade, na rua, em casa, no bairro, na igreja. Essas pessoas que convivem conosco e nós convivemos com elas,
elas têm que olhar para nós e ver, pelo menos no mínimo, o caráter de Cristo. E olhar para nós mesmo sem ter nenhum pingo de intimidade, mesmo só sabendo o nosso nome ou nos vendo de longe, mas ver que em nós existe algo diferente, marcante, e que faz com que estas pessoas que também estão à nossa volta desejem ter também isso que nós possuímos, é a presença de Deus. Jesus, ele ensinando as multidões dentro do seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha, Jesus, ele parou e disse assim: olha, assim sejam as vossas boas obras conhecidas diante dos homens, para que os homens as vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas têm que olhar e ver que Cristo está em nós, Cristo em vós, como dizem Colossenses. É Cristo em vós. Essa é a nossa esperança da glória, da vida eterna. É Cristo em mim, Cristo habitando em mim, Cristo se movendo em mim, Cristo vivendo em mim. Essa é a minha diferença. É isso que vai me diferenciar dos demais. É a minha vida atípica. É a minha vida que me transforma. É esta vida que transforma os outros. A vida de Cristo em mim, que alcança outras pessoas, para que estas outras pessoas possam ser alcançadas por Jesus. E Jesus possa transformar elas radicalmente. Jesus em nós. E às vezes nós não estamos percebendo isso. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Não é de acusadores. Não é a nuvem de acusadores. Não, nós vamos corrigir isso hoje, nesta noite. Não é uma nuvem de acusadores, é uma nuvem de testemunhas. As testemunhas que o texto de Hebreus 11 nos narra, ou melhor dizendo, as testemunhas do capítulo 12 de Hebreus nos narra, são as testemunhas do capítulo 11, que nos asseguram, que nos ensinam e que nos atestam sobre a capacidade e a possibilidade de vivermos pela fé em Cristo Jesus. Uma fé extraordinária que move os céus e a terra, uma fé tão extraordinária que é capaz de mudar a minha própria natureza, os meus hábitos, os meus valores, as minhas ações, as minhas atitudes. Esta fé em Cristo é esta fé em nós que vence o mundo. A fé em Cristo Jesus, a fé que transforma. Então nós estamos cercados pela tão grande nuvem de testemunhas. Isso significa que existem pessoas que nos observam, existem pessoas que nos enxergam, nos veem, nos analisam. Cada palavra, cada postura, cada hábito, cada comportamento. Aleluia! Essas pessoas que nos cercam e estão à nossa volta, elas nos enxergam e nos veem. E da mesma forma, eu quero dizer a você que me ouve esta noite, caro ouvinte do Evangelho, que da mesma forma como estas pessoas, elas nos olham, Cristo também nos vê. Sim, senhoras e senhores, Jesus também nos enxerga. E há um grande engano nosso em achar que Deus não está a nos observar. Livro de Jó, capítulo 1, verso 8, disse Deus a Satanás: viste o meu servo Jó? Porque não há homem na terra semelhante a ele, homem reto, íntegro, temente e que se desvia do mal. Veja, existiam pessoas no tempo de Jó. Jó não era o único ser humano daquele tempo. Existiam várias e várias pessoas à sua volta. Mas a conduta de Jó, o caráter de Jó, a postura de Jó chamou a atenção de Deus nos céus. E eu acho interessante e intrigante essa comparação, que nós estamos fazendo aqui, atestando o que nós estamos ensinando a vocês hoje, esta noite, dentro das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque o texto, ele diz assim, disse Deus a Satanás. Ele não falou para os anjos.
Não, ele falou para Satanás. Ele está dando testemunho de um homem falível, pequeno e passageiro, a um ser demoníaco e satânico, Satanás. Ele está dando testemunho a este ser horrível. Mas Jesus dá um bom testemunho. E vale aqui uma pergunta? Sim, vale a pena a pergunta. E a pergunta que nós podemos hoje, nesta noite, dizer a você que me ouve é: o que Jesus fala ao nosso respeito? Será que Cristo hoje pode dar a mesma ênfase sobre a nossa vida aos seus anjos e aos demônios? Quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Porque Ele nos vê, Ele nos enxerga. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ele nos vê, Ele sabe quem somos nós. Então veja, nós estamos cercados de pessoas acreditando ou achando que são alguma coisa. Mas o que vale não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas o que Deus diz ao meu respeito. E às vezes as pessoas, principalmente as pessoas que estão no nosso meio evangélico, até pessoas que não fazem parte do nosso convívio, estão aderindo a esse tipo de pensamentos e palavras, aonde elas dizem que o que importa não é o que os outros dizem, o que importa é o que Deus fala de mim. Será que isso não as perturba? Será que isso não te perturba, querido? Será que isso não tira teu sono à noite? Não, Samuel, eu durmo tranquilo. Amém. Mas tira o meu. O que Deus fala ao meu respeito na eternidade? Será que Deus poderia dar um testemunho, não igual, mas poderia dar um testemunho de vida irrepreensível, um testemunho de vida santa, um testemunho de vida transformada, um testemunho de vida decente, ética, verdadeira? Aleluia. Será que Ele poderia dar esse mesmo testemunho aos seus que os cercam? Será que Ele poderia falar isto aos outros? Isso é interessante. E quando nós paramos para pensar sobre isso, refletimos que a nossa vida, sim, a nossa vida, ela também tem um papel importante. A nossa conduta, ela influencia. O nosso comportamento nos denuncia. Quem somos nós? E a quem nós servimos? Edei caraba sobe que ore me de canto que assar que me de caravas. O nosso comportamento nos denuncia. O nosso comportamento demonstra quem somos nós. E é impossível você não perceber alguém que verdadeiramente serve a Cristo. Alguém que verdadeiramente segue a Jesus. Alguém que poderosamente segue as Escrituras. É nítido, é notório, é vivo. Aleluia! Você consegue ver, você consegue verificar, você consegue confirmar. Aquele ali é crente. Aquele dali é diferente, aquele ali é servo de Deus, aquele ali é servo de Jesus. Ele é diferente. O falar, o comportar, suas atitudes, seus desejos, suas falas, é totalmente diferente. Há algo nele que me lembra Cristo. É este tipo de caminho, este tipo de condição, amados e queridos ouvintes do Evangelho, que Jesus quer nos conduzir nesses dias. Uma vida transformada, uma essência tocada por Cristo Jesus.
uma essência transformada que ressalte, que expresse violentamente, que expresse gritantemente que Cristo vive em mim. E aqueles que estão ao meu redor dizem: o que é que você tem? Eu quero ter também. Aleluia! É este tipo de condição que Jesus ele quer nos inserir. É nesse tipo de lugar que Jesus quer nos colocar. É esse tipo de vida que Jesus quer nos dar. É esse tipo de hábitos que Ele quer gerar em nós. É esse tipo de vida que Ele quer nos apresentar nesses dias. Então, abrace, querido, esta verdade espiritual neste momento, nesta hora que você está me ouvindo. Abrace esse momento espiritual na sua vida. Abrace esse momento que Jesus ele te proporciona, essa possibilidade de uma vida transformada, de uma vida diferente, de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida que ao mesmo tempo parece sem sentido, parece radical demais, parece loucura. Não precisa disso, não precisa fazer assim, isso aí é exagerado demais. Mas você está fazendo uma coisa, está entendendo porque você já sabe o que você precisa fazer, porque o Cristo que um dia esteve aqui está em você dizendo: continua, não para, não desacelera, não diminui o ritmo, não diminui teus passos, mas avança triunfantemente. Avança para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abraça isso, porque isso é melhor do que ouro, é melhor do que prata, é melhor do que todas as pedras preciosas. Por que essa vida transformada? Por que esta vida tem que ser tão diferente? Porque já existem aqueles que dizem que são, mas não são. Aqueles que dizem que fazem, mas não fazem. Aqueles dizem que sim, eu sou de Deus, mas não é. E as Escrituras nesta noite está nos ensinando: acautelai-vos. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São pessoas com aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Eles falam, eles ensinam, mas isso não é testificado pelo seu estilo de vida. O seu estilo de vida é totalmente contrário às palavras que eles professam, às palavras que eles liberam, ao tipo de vida que eles dizem ter, o comportamento que eles possuem, a postura que ele tem, os seus hábitos são totalmente diferentes. É totalmente contrário, é o oposto. São aqueles a quem Cristo Jesus chamavam de sepulcros caiados. Caiar é pintar com cal, caiar. Sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro bem pintado, bem trabalhado, bem construído. Mas é um sepulcro, é um lugar de morte. A sua aparência externa é bonita, é atrativa, é chamativa. Causa até alguns espantos, mas por dentro são podres. Mas por dentro são maus, são perversos, são iníquos. Seus sentimentos, seus desejos não são de Cristo.
seus desejos são mundanos, são malignos, são facciosos, porfiosos, imundos. E isto não é uma vida com Deus, que muitos dizem ter. Isso é uma vida torta, é uma vida suja, é uma vida imunda. E Deus não tem compromisso com esse tipo de gente. Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoas. E Jesus está nos ensinando: tenha cuidado, tome cuidado. Eles se apresentam, eles vêm até você. Não é você quem vai, não. Eles vão até o teu encontro, eles te procuram. Eles aparecem sorrateiramente. E como é que eu identifico? Como é que eu sei quem vai ser os falsos profetas? Como é que eu descubro que ele é um lobo devorador? Por seus frutos. Por seus frutos os conhecereis. O que é o fruto? Frutos são ações, são atitudes, são obras. Essas obras, elas são construídas, elas são resultados das nossas ações e das nossas atitudes. Elas são resultados, elas são a consequência do nosso comportamento, do nosso caráter e da nossa conduta. Aleluia. Esses são os frutos. Jesus está nos ensinando: olha, esse tipo de pessoa, o discurso dela não está alinhado ao seu comportamento, o discurso dela não está alinhado à sua conduta, as palavras delas, os ensinos delas não estão de conformidade, os frutos que elas produzem não estão de acordo com a fé que ela professa. É contrário, é contraditório, é o oposto. Porque se eu digo que sirvo a Cristo, se eu digo que sou de Deus, se aceitei a Cristo, se realmente me arrependi dos meus pecados e confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, a primeira parte, aleluia, o primeiro detalhe que me é tocado é a minha natureza. A minha natureza é tocada, a minha essência é tocada, a minha vida é transformada, ela é mudada radicalmente. Quem me olha vê algo diferente. O novo nascimento, a nova natureza gerada por Cristo, esse é o primeiro degrau da fé daquele que confessou a Cristo. O primeiro degrau que ele sobe é o novo nascimento, uma transformação de vida, seus hábitos, seus valores, suas crenças, suas paixões, sua prioridade é diferente, é tocada, está debaixo da influência de Cristo, como nós ensinamos ontem à noite. Está debaixo da influência de Cristo Jesus. Aleluia. Por seus frutos os conhecereis. Sabe como nós sabemos quem é e quem não é? Pelos frutos. É pelos frutos que nós sabemos quem é e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem é falso e quem é verdadeiro, quem é santo e quem é profano, quem está cheio do Espírito ou cheio de demônios. É pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Aí Jesus, ele nos narra aqui uma coisa interessante. Ele diz: olha, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não existe, não tem condição alguma. Isso é impossível.
Não tem como você produzir coisas boas e receber coisas más. Não tem como você agir de maneira cruel, de maneira perversa, de maneira traiçoeira e querer ser feliz. Isso não existe. Não tem como alguém que foi mal, alguém que agiu de maneira leviana, de maneira desonesta, alguém que agiu no impulso do seu próprio egoísmo, agiu em prol da sua própria soberba, da sua própria arrogância, que sempre cantou vantagem em tudo, que manipulou pessoas, usou de situações para manipular pessoas, usou circunstâncias para se promover. Não tem como você querer, no final da vida ou no determinado tempo de sua vida, reconhecimento, valorização, respeito. Não tem como. Porque toda árvore má produz frutos maus. Não tem como aquele que serve a Deus, que serviu e serve a Jesus de corpo, alma e espírito, e se entregou a Ele inteiramente. Eu não estou falando aqui, irmãos, veja, deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu não estou falando aqui de justiça própria. Eu não estou falando de alguém que, Senhor, eu fiz tanto isso para ti, Senhor, eu estou passando por isso. Isso é a prova cabal que realmente aquela pessoa ainda não entendeu. Ela não compreendeu ainda o que realmente significa servir a Cristo. O que significou aquela realidade poderosa na vida dela em confessar o nome de Cristo, tomar sua cruz e negar-se. Ela ainda não entendeu. Quando eu entendo, eu sei que eu não faço por mérito meu, eu não faço por esperar algo em troca, eu faço porque eu tenho um dever, porque eu tenho uma responsabilidade a cumprir, independentemente se vai vir ou não a recompensa. E isso, aleluia, e isso só pode entender aqueles que são sarados dentro de si mesmos. Porque aqueles que não são sarados não conseguem compreender a dimensão espiritual dessas verdades. Oh, glória a Deus. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Há uma diferença, e a diferença está no comportamento, numa conduta e numa vida transformada. Então gostaria que você refletisse sobre o que foi pregado esta noite, o que foi ministrado ao teu coração, o que foi ministrado agora nesta hora decisiva da tua vida. Será que meu comportamento é um comportamento transformado? Será que a minha vida é uma vida de diferença, uma vida de mudança? Será que os meus hábitos declaram Cristo? Será que o meu comportamento te denuncia? Lembra-se de Pedro? Pedro estava se aquecendo na fogueira. E alguém olhou para Pedro e disse assim: Ei, eu te conheço. Tu não andava com aquele de Nazaré? Ele disse: Não. Andava sim. Porque tu fala como ele. Tu se comporta como ele. Tu não era discípulo dele? Será que
alguém poderia hoje olhar para nós e dizer a mesma coisa? Ei, tu é crente ou é evangélico, que é o termo que as pessoas mais usam hoje intimamente, embora eu não sou nem crente nem evangélico, que quem me chama de crente, de evangélico é a revista Veja, o Jornal Nacional, a Bíblia me chama de filho. Mas isso é um assunto para uma outra live. Será que hoje alguém poderia olhar para nós e dizer: tu é evangélico? Olhar para nós e dizer: tu é de qual igreja? Tu prega a palavra? Ei, tu ora muito, né? Tu é de qual igreja? Tua mãe é crente? Teu pai é crente? Ah, Samuel, eu não estou entendendo. Será que a nossa vida reflete Cristo? Será que o nosso comportamento, ele nos denuncia ao ponto das pessoas reconhecerem que nós somos de Deus? Ou não? Eu queria continuar essa live, mas o Espírito Santo está mandando parar até aqui. E eu gostaria que você tivesse um tempo, você que está entrando agora na live, eu vejo que tem algumas pessoas entrando aqui, que você tivesse depois um tempinho, tirasse um tempinho e fosse meditar no que foi pregado aqui para você essa noite. E você meditasse no que foi dito aqui para você. Será? Filipe disse assim: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olhou para Filipe e disse assim: Filipe, tu estás há tanto tempo comigo e tu ainda não conseguiu ver o Pai? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Será que nós poderíamos dizer para alguém: rapaz, eu queria tanto conhecer Jesus, esse Jesus que eu vejo em você, porque quando eu olho para você eu me lembro de Jesus. Será que alguém poderia dizer isso sobre nós, irmãos? Será que alguém poderia falar isso sobre a nossa vida? Eu não estou falando de meiguice, eu não estou falando de doçura, eu não estou falando de ficar quietinho, de falar baixinho, de ajudar as pessoas. Não. Eu estou falando de algo muito maior. Eu estou falando de uma essência, de uma natureza redimida, de uma natureza santificada, justificada. Sim, de uma natureza tocada pelas mãos de Deus, ao ponto das outras pessoas olharem para mim e mesmo sem eu dizer nada, sem eu falar nada, mas eu chegar no lugar e colocar os meus pés, alguém olhar e dizer: quem é você? Eu me lembro que eu fui trabalhar numa empresa há muitos anos atrás. A empresa bem conhecida era a Pague Menos. Eu me lembro que eu trabalhava num setor importante, era o setor do marketing. Aqueles emblemas, aqueles encartes, aquelas logos, aqueles detalhes, aqueles desenhos que você vê quando você entra dentro das farmácias, aquelas propagandas na televisão, é o setor do marketing que trabalha sobre aquilo, na Pague Menos. Eu trabalhava nesse setor. E existe um outro setor que é muito unido e atrelado ao marketing, que é o setor da correspondência, que é onde se distribui os encartes, os fanelógrafos, os comunicados, tudo. Eu me lembro que na primeira vez que eu entrei dentro do setor da correspondência, quando eu coloquei o pé, quando eu disse assim: bom dia, pessoal, uma mulher chegou e disse assim: ei, tu é evangélico, né? Aí eu fiquei um pouco assustado, fiquei um pouco apreensivo, nervoso. Era o primeiro dia de trabalho. Eu fiquei preocupado se eu tinha dito alguma coisa ou me comportado de alguma forma. Eu estava com medo de perder o emprego. Eu disse: sou sim, não neguei, mesmo com medo, mesmo apreensivo, receoso, mas eu não me detive. Eu disse: sim, eu sou. Por quê? Ela olhou para mim e disse assim: não, porque quando você entrou aqui, quando você falou, eu senti uma coisa entrando em mim. Aleluia! Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu senti algo. É como se entrasse uma brisa, uma paz. Quem é você, moça?
me apresentei, disse o meu nome, e eu disse para ela: não sou eu, mas é a presença de Jesus que está em mim. Aleluia. Ah, querido, eu não aceitei Jesus para ter uma vida farta e mansa. Eu aceitei a Cristo porque eu precisava de um alívio, de um descanso para a minha alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que seja Cristo em você e não você mesmo. Que seja Ele que fale através de você, que Ele se mova através de você, que seja Ele que demonstre, que seja Ele que fale, que seja Ele que marque, que seja Ele que expresse, e não você. Mas será que alguém, quando te vê Jesus? Oremos ao Senhor. Redentor onipotente, Salvador maravilhoso, poderoso, nos conduz, Senhor, a esta graça. Nos concede hoje pela cruz, pelo Teu Filho, por intermédio do Teu sacrifício, uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida diferente. Uma vida para aqueles que nos olhem, nos veem e digam que Tu está em nós. Vem sobre nós, Senhor, neste momento e muda as nossas ações, as nossas atitudes, toca no nosso caráter, Senhor, no nosso comportamento. Para que aonde nós estejamos, aonde quer que a gente chegue, as pessoas possam crer e ver que Deus está em nós. Se for necessário mudança, muda-nos. Se for necessário libertação, nos liberta. Mas que isso, esta vida, aleluia, esta vida que pulsa, que arde e que queima, possa ser movida pela Tua poderosa presença, que as nossas ações, que os nossos frutos declarem, publiquem, notifiquem que Tu está em nós. Então fica conosco, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te aguardo amanhã, não se esquece, 11h30 da noite. Te aguardo aqui. Fica na paz e que Deus em Cristo abençoe a tua casa e a tua família. Forte abraço. Fica na paz.